Ah, girafas, um animal que existe. Qual é o som que a girafa faz? Girafas são animais do mundo animal. Quando eu não entendi absolutamente nada sobre animais no geral, ontem, eu chamava girafas de cavalos pescoçudos, mas agora, entendendo um pouquinho mais, eu sei que elas são, na verdade, girafas. E que os cavalos, na verdade, são girafas sem pescoço, girafa.rar. Falando sério, esses animais, eles são interessantes. E os Pokémon que são baseados neles, também. Eu juro. Desde antes dos anos 2000, nós temos um Pokémon girafa, o Girafarig. Em questão, o girafal é um perfeito exemplo do animal, tendo o pescoço, as pintas, mais ou menos, a nomenclatura, tudo certo. É um exemplar perfeito, sendo uma girafa completamente normal. Mas o que é isso na sua cauda? Um Pokémon tem na sua cauda uma segunda cabeça cheia de dentes, e essa parte tem até o seu próprio cérebro. No entanto, essa cauda não pensa, mas consegue avisar a cabeça principal de perigos. Afinal, uma hora o Pokémon tem que dormir, né? E no habitat da savana, é bem perigoso dormir sem ter como se proteger. Inclusive, falando do animal, as girafas dormem assim como os cavalos, em pé em sono leve. Mas também são capazes de entrar em sono profundo e deitar, enrolando todo o seu pescoço. É interessante também ver como elas dormem pouco, menos de 5 horas por dia. Mas isso foi visto em cativeiro. Voltando agora à cabeça secundária do Pokémon, ela além de servir de alerta para enquanto o Pokémon principal dorme, ela é quem é capaz de usar os poderes psíquicos, explicando a sua dupla tipagem, o lado místico do animal normal. E essa questão dupla é algo importante em tudo sobre o Pokémon, já que quando aprende Twin Beam, laser gêmeo, essa pequena girafa agora da 9ª geração pode evoluir para Fire Giraffe. Uma girafa? Se ele já era uma girafa, ele agora virou a mesma coisa? E tá diferente? Já já a gente volta nisso. Mas com essa evolução agora, o animal continua a mesma coisa, ou ao menos quase nada mudou nele. Onde algo realmente acontece foi no seu rabo, onde a cabeça antes quieta tomou conta do seu corpo, defensivamente. A segunda cabeça agora encobre diretamente o seu corpo, o seu pescoço e a protege. E a questão do pescoço em si é muito importante, como veremos mais na frente. A gente vê toda essa questão defensiva na sua habilidade particular. Armor Tail, rabo armadura, sendo o poder dessa segunda cabeça de proteger a girafa de golpes com prioridade, pensando e agindo rápido. Essa habilidade é evoluída diretamente de Early Bird da sua pré-evolução. Para quem não sabe, habilidades em Pokémon evoluem tematicamente junto com o Pokémon. Temos uma série inteira sobre isso. Mas nesse caso aqui, Early Bird, acordar rápido, é a habilidade do Pokémon de ser acordado alertado pela sua segunda cabeça, que volta ao animal que dorme pouco. E agora evoluído, essa cabeça protege ela diretamente, conectando as duas habilidades numa historinha sobre o animal. E fazer isso, protegê-lo, é bem mais fácil agora, já que os dois cérebros estão muito mais próximos, com isso até aumentando seus poderes psíquicos também, que são transmitidos através dessas suas antenas. O Pokémon em si é metade normal e metade psíquico, e essa sua temática dupla é parte do seu conceito desde o começo. No sprite da demo de Pokémon Gold, lá na época do Space World em 97, ele já mostrava uma versão que era até ainda mais dupla. Essa versão ainda conta mais coisas interessantes. A girafa originalmente eram duas em uma, tendo uma pré-evolução até em uma tipagem diferente. As duas girafas lado a lado são quase como o lado normal e o lado sombrio, já que essas, por exemplo, eram as suas tipagens, um lado profundamente obscuro. Já a sua pré-evolução é Twins, gêmeos. É a temática que prevaleceu mesmo depois das mudanças de design. Lá no caso, dois espíritos. Uma temática meio sobre a história de gêmeos no folclore japonês. Quem viu Cavaleiros do Zodíaco deve entender um pouquinho mais sobre isso aqui. O Pokémon então saiu de ser duas metades de um mesmo animal para ser um animal com duas metades. É basicamente gramática. Dito isso, eu vim dizer pra vocês, Girafarig não é uma girafa. Mas pra gente explicar isso, vamos precisar entrar no contexto de girafas primeiro. O animal em si é esse bicho pescoçudo. E por que desse pescoço, que é a coisa que destaca ele de outros animais? Bom, se perguntássemos aos dois estudiosos que mais olharam para girafas de uma maneira não estranha, teríamos Darwin e Lamarck, cada um com uma resposta diferente sobre como o pescoço chegou do jeito que tá. Vamos falar de evolução e não da forma Pokémon.
No caso, Lamarck acreditava que as girafas conseguiram seu pescoço porque, por gerações, com as necessidades dos animais de alcançar galhos mais altos, essa necessidade foi fortalecendo os pescoços das próximas gerações. Algo como muito esforço para fazer algo gera filhos que são melhores naquele troço que você se esforçava muito em fazer. Enquanto Darwin olhava para o outro lado, animais aleatoriamente sofrem mutações, e essas mutações não são necessariamente boas ou ruins, mas em certas condições, essas mutações ajudaram alguns a sobreviverem a algo. Por exemplo, seu pescoço ser mais alto deixava o animal alcançar as folhas mais altas. Então, em momentos onde, sei lá, todas as folhas mais baixas acabavam, só essas pescoçudas conseguiam se alimentar. A vantagem do pescoço comprido garantiu que esses indivíduos explorassem um recurso melhor em comparação às outras, que não tinham esse padrão, garantindo a sobrevivência daqueles que conseguiam, que permitiram essas mudanças serem passadas a seus descendentes. Hoje a gente sabe que Darwin estava certo quanto à ideia de como funciona a evolução, Lamarck estava errado, também ajudou em muita coisa, mas nesse caso ele estava errado, mas no caso de girafas em específico é mais complicado, por mais que sim, pressão seletiva é um determinador da evolução, o caso das girafas é mais por outra coisa, o seu pescoço, amor. Sim, girafas precisam comer mais de 30 quilos de folhas por dia, inclusive, mas sabe de uma coisa mais importante do que comer para a sobrevivência de uma espécie? Reprodução. Machos brigam por fêmeas e, voilá, temos um parâmetro diferente do comumente associado a girafas. Os seus pescoços são bem flexíveis e armas perfeitas para o combate. Mas, uma outra coisa que também é diferente do que comumente associamos a animais é que 90% das girafas são gays. E eu não tô exagerando. Dar pescoçada um no outro talvez também agrada a eles de uma forma diferente. O reino animal. Vocês já viram briga de girafas? Tipo, elas brigam, se batem com o pescoço. Nossa, por que eu tô fazendo isso se eu posso mostrar um vídeo na tela? Sabe um outro mistério também envolvendo girafas? O barulho delas. Você ouviu o barulho de uma girafa? Nesse caso é por um motivo. As cordas vocais delas são mais longas, afinal... pescoço grande. Mas por isso elas fazem barulhos fora do alcance da nossa audição na maioria das vezes. Então, geralmente passa despercebido pra gente. Mas elas também fazem outros barulhos. São mais comum. Parecido com até alguns outros animais. Falando nisso, outros animais parecidos... o Tropius é uma girafa? E o Raging Bolt? Executor de Alola. A real é que tem mais uma girafa que ninguém percebeu. Porque assim, nem só de pescoço vive a família Girafales. Ok, Raging Bolt é um dinossauro. Sim, mas é muito engraçado esse bicho estar na mesma área que o Varigirafa em Paldeia. Tipo, fica junto uma girafa e um bicho pescoçudo. É engraçado. Fora ele, Executor de Alola não, ele é um Mowl. Ele é até inclusive mais um Mowl do que o Camowl. O problema dele, na verdade, é outro. Inclusive, parando pra pensar, até Salazzle é mais Mowl do que o Camowl. Mas não vamos falar de dragões aqui, eu quero girafas. O mais próximo de girafas é o nosso humano Tropius, mas não só pelo pescoço grande, afinal o Brachiosauro já tinha um pescoço grande há 100 milhões de anos no passado. O verdadeiro mistério aqui envolvendo esse Pokémon são as bananas. Bananas começaram há 10 mil anos, mais ou menos, bem mais recente do que um Brachiosauro. Tem algo de muito estranho sobre esse Pokémon, mas não faz dele uma girafa, no máximo um fã. A verdadeira girafa misteriosa é outra. Mais uma vez, eu vejo você, esse Pokémon, no meio do vídeo de um outro animal, Zebstrika. Só que lá naquele outro vídeo onde ele apareceu, eu menti. Eu falei que era uma zebra. Na realidade, ele não é uma zebra, nem uma girafa também, mas uma terceira coisa misteriosa. E na verdade, o Zebstrika não tá sozinho. Girafarig também não é uma girafa? Agora com o Farigiraf mostrando uma grande diferença entre pescoços, dá pra gente chamar o Pokémon de Johto de um outro animal junto do Zebstrika, Okapi. Okapi é o primo esquisito da girafa, visualmente parecido com se uma zebra parasse de ser feita no meio da produção. Acabou a tinta e parou no meio. Porque, pra quem não sabe, a zebra é preta com listras brancas. Mas essa comparação ao Okapi é porque o animal é listrado em partes, mas não por completo. E essa coloração diferente em diferentes partes do corpo, alternando entre cores claras e escuras, é a cara do Pokémon pseudo-girafa. Mas... o que o Pokémon Pseudo-Zebra tem a ver com isso? O que me faz para reconsiderar que realmente o Zebstrika possa ter mais conexão com o Okapi do que com uma zebra é, primeiramente, você não sabe o nome japonês do Pokémon. O nome Zebstrika, inclusive, é o nome em inglês dele que não quer dizer nada. Você com certeza não sabe o que significa o nome japonês dele. Mas, mais importante do que isso, e o que garante a okapicidade da ex-zebra em atividade, são os chifres.
Zebras, caso vocês não saibam, não tem chifres. O Pokémon aqui tem 2. Caso encerrado. Podem ser 2 crinas, podem, mas que graça esse vídeo teria se eu não enlouquecesse por 5 minutinhos pra fazer um vídeo sobre evolução e falar um pouco de biologia no meio do mundo Pokémon. Às vezes a gente tem que se fingir de maluco pelo entretenimento. Mas eu vou aproveitar a loucura e olhar pra outros animais que eu já ouvi compararem a girafas. Não, calma. Heracross é em parte baseado no besouro girafa. É só você ver com o chifrudo é o pai. Chifre mais pescoção é a receita pra girafalização. Mas se a gente fosse colocar todo o pescoçudo aqui, dá pra tentar falar de Ampharos, Shuckle, Hydrapple. Hydrapple, inclusive, ainda tem o chifre. Mas até eu tenho um limite na minha loucura.